Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nos abençoe e guarde. Que nós possamos receber do alto a consolação necessária para podermos caminhar, seguir em frente. Jesus, em uma das suas passagens no Evangelho de Mateus, quando sente a presença de uma multidão, sobe em um monte e, assentando-se, passa a pregar. Inicialmente, ele apresenta as bem-aventuranças. Também comenta a respeito dos 10 mandamentos, condena a aplicação da lei de Talião e, por fim, chega a uma parte que entendo que ser mais gravosa. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e rezai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Essa passagem de Jesus, em que pese seja para todos presentes, na verdade era direcionada a seus discípulos. Numa época em que a religião orientava que amassem os inimigos e odiassem seus inimigos, que sendo judeu, se este não seguisse a lei, poderia ter como consequência a morte por apedrejamento. Que pela cobrança de impostos e pelo julgo imposto pelos romanos, a tese do ódio a estes era reforçada. Jesus vem apresentar uma nova posição para seus apóstolos. Era necessário que estes pudessem apresentar a religião cristã, a religião do Cristo, de uma outra forma. Jesus ensina a Pedro que o perdão deve ser uma prática. Como um seguidor do Cristo, poderia se posicionar contra o inimigo, sendo que Jesus pregava a paz dentre os povos. Jesus se reunia em praça pública com publicanos, com mulheres da vida, com degredados. O que era objeto de censura, Jesus dizia: os sãos não precisam de médico. Jesus, em uma oportunidade, é procurado por um general romano, pedindo ajuda para curar um servo, sendo que na mesma hora este se dispôs a ir no local. Não negava ajuda a ninguém. Maria de Magdala, após encontro com Jesus, diante de outros sacerdotes, é curada de sua obsessão. Também era uma mulher da vida e passara a ser seguidora do Cristo. Foi a primeira a ver o Cristo após a sua morte. Como seguidores da doutrina, temos como lema: fora da caridade não há salvação. A caridade, segundo os Espíritos, é benevolência para com todos, sendo que complementando com a orientação de hoje, inclusive para com os inimigos. Se todos leram o capítulo Amai os vossos inimigos, nele consta que não poderíamos ter ligações muito afetivas com estes, mas não devemos negar a estes a ajuda necessária. Prosseguindo, indulgência para com o defeito do próximo, inclusive para com os inimigos, e por fim, perdão das ofensas, sendo que não precisamos completar esta frase: o perdão é necessário. Vejamos o que consta nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque também receberão misericórdia. Todos temos que perdoar, porque na mesma forma que medirmos os erros do nosso próximo, também seremos medidos e condenados. Também há a passagem daquele que vai entregar uma oferta no altar e tem algo contra alguém.
Jesus orienta que se reconcilie com este enquanto está a caminho, para depois deixar sua oferta no altar. Aqueles que, muitas vezes decepcionados pela atitude do próximo, vão e praticam a vingança. Na passagem que Pedro corta a orelha de um guarda do templo durante a prisão de Jesus, e o Cristo adverte Pedro: Pedro, guarda a sua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. E na sequência Jesus cura a orelha deste guarda. Esta é a lei de justiça que é cumprida quando reencarnamos. Sabemos também que João Batista, conforme a citação de Jesus na Bíblia, era a reencarnação de Elias, profeta dos judeus. Este, na encarnação como Elias, mandara prender e degolar 400 profetas de Baal. Por conta disso, nesta encarnação como João Batista, este também acabou sendo preso e degolado. São essas lições que devemos nos ater. Os inimigos são aqueles que reencontramos nesta vida e com quem, em algum momento, teremos que nos reconciliar. Para almejarmos a perfeição indicada neste Evangelho, temos que praticar a caridade para com todos, que tem como características a benevolência, a indulgência, a abnegação, que é a superação das tendências egoístas em benefício de uma pessoa, uma causa, um princípio, chamada também de altruísmo. Somados a tudo isso, o devotamento. Quantos que não se dedicam à causa dos desafortunados, que se dedicaram à causa dos desafortunados? Chico Xavier, após sua conversão ao Espiritismo, trazia mensagens àqueles que sofriam pela partida de seus familiares, pelas doenças que aconteciam em suas vidas. Bezerra de Menezes, como médico, enquanto encarnado na Terra, vivia numa condição difícil econômica, mas assim mesmo não deixava de atender a ninguém. Como espírito, nem se fala. Bezerra de Menezes também foi político e ajudou a fazer com que o espiritismo fosse legalizado no Brasil. Antes era proibido. Madre Teresa de Calcutá, com a vida em prol dos desafortunados, Vida simples, ajudando ao próximo. O posicionamento do verdadeiro cristão é o posicionamento do verdadeiro espírita. Os espíritos dizem nesse capítulo as características do homem de bem. Temos que ler e reler essas passagens, são importantes para verificarmos no que devemos nos ajustar. O verdadeiro espírita tem a maioria dessas orientações. Pratica a lei de justiça, de amor e caridade. Prática da lei de justiça, de amor e caridade são pressupostos. Aquele que segue o Espiritismo e não é correto em suas ações diante do próximo, aquele que não queira bem ao próximo e que não pratique nenhum tipo de ajuda, não absorveu a orientação da doutrina. O homem de bem tem fé em Deus, sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. São inúmeras as ações do homem de bem que são descritas neste Evangelho. A pandemia que estamos vivendo, como já comentei em outro Evangelho, é uma passagem em que estamos vivendo para a nossa evolução. Veja que são condições que ocorrem na Terra em tempos para apressar a evolução da humanidade. Uma praga parecida com a que estamos vivendo ocorreu após a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola. Quando ela já estava se encerrando, ocorre a desencarnação do espírito e médium Eurípides Barçanufo. Hoje observamos que não há torcida nos estádios de futebol, mas o que ocorria antes? Torcedores tendo que ser separados pela polícia para não brigarem ou mesmo tirar a vida de um do outro. Antes, aquele que tinha recurso poderia ser atendido pelo sistema de saúde, não precisando ficar em cima de uma maca esperando o atendimento. Hoje, qualquer um pode ser atingido pelo vírus, ricos, pobres, sem diferença. Citamos aqui algumas características do homem de bem.
sabe que todas as vicissitudes da vida, dores, decepções, são provas ou expiações e as aceita. Faz a caridade sem esperar retorno. Sente-se feliz com os serviços que presta a quem ele torna feliz e as lágrimas que seca. É benevolente, sem distinção de raças, credos, pois considera todos como irmãos. Respeita as convicções sinceras e não afasta aqueles que não pensam como ele. Enfim, respeitem seus semelhantes, seus direitos, assim como gostaria que os seus direitos fossem respeitados. Com relação à doutrina espírita, o seu aproveitamento, na parábola da semente, temos uma reflexão. Quantos que seguem a doutrina espírita, mas somente a seguem se apegando ao fenômeno material, não extraindo dela nenhuma consequência, sendo apenas objeto de curiosidade? Quantos que ouvem a mensagem dos Espíritos, mas depois de ouvi-las, continuam frios e indiferentes quanto eram antes? Quantos que acham os conselhos muito bons, os admiram, mas só os aplicam aos outros e não a si mesmo? São reflexões que temos que fazer para nos voltarmos a uma condição moral, se aproximando das de um homem de bem. Como alguns dos nossos irmãos sempre dizem, tais recomendações são para todos nós, inclusive para o ouvido mais próximo. E desejo a todos um bom domingo e muita paz a todos. Prezadas irmãs, prezados irmãos, hoje vamos estudar as instruções do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. A lição O Dever, que é a obrigação moral diante de si mesmo e dos outros. É a lei da vida. O dever é difícil de ser cumprido porque se contrapõe aos interesses do coração. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, já dizia: tudo posso, mas nem tudo me convém. Certa feita, um pai levou seu filho para passear de barco e o menino, passando a mão numa linha e um anzol, jogou ao rio e, para surpresa de todos, logo a seguir, pegou um peixe. Todos ficaram felizes, mas o pai pegou o peixe, mediu e jogou na água novamente. É claro que o menino sentiu muito, mas em seguida o pai explicou-lhe que era época de Piracema, período em que os peixes estão procriando e que é proibido pescar. A criança ficou meio contristada, mas pelo resto da vida, toda vez que se via diante de uma situação ética, lembrava-se da pescaria. Por isso é que se diz que o dever é a lei da vida. Temos nas instruções dos Espíritos, neste capítulo, o ensinamento sobre a virtude. Virtude é o conjunto das qualidades essenciais do homem de bem. É virtuoso aquele que é generoso, caridoso e moderado, mas, infelizmente, aquele que se apresenta como possuidor de virtudes deixa de sê-lo por falta de modéstia e possui o pior dos vícios, que é o orgulho. Aquele que pratica o bem pelo bem sabe que é melhor ter para doar do que precisar receber. E não se considera virtuoso pelo bem que pode proporcionar, pois reconhece o ensinamento de Jesus, que aquele que se exaltar será humilhado. Então, nós temos como exemplo de virtude no Evangelho uma situação lá no capítulo 13, quando aquela senhora que tinha bens fazia umas cestas básicas, pegava umas roupas que já não estavam mais utilizando e, vestida modestamente, se dirigia aos bairros mais pobres da cidade
e lá procurava as pessoas que estavam necessitadas para servi-las. Ela, certa feita, foi atender uma pessoa que pedia emprego na porta de sua casa e, para sua surpresa, era uma daquelas pessoas que ela atendia nos bairros humildes. Mas, de imediato, falou para a pessoa: não conte a ninguém que sou eu, porque o bem ele deve ser feito de forma que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. Entretanto, não devemos acreditar que, nos exortando à prática do bem com humildade, deveríamos nos impor uma vida mística ou isolada do mundo. A lição chama-nos a atenção para o fato de que a fama, a autoridade, a fortuna são talentos que Deus nos concedeu para servir ao próximo. São ferramentas de trabalho. E quem tem mais, deve mais. Ou seja, quem tem mais conhecimento deve ser mais compreensivo. Quem detém alguma autoridade deve tratar com bondade aqueles que estão sob suas ordens. E assim sucessivamente. Todo aquele que é depositário de algum talento será responsabilizado e terá que prestar contas do talento que recebeu. Toda criatura humana sobre a terra tem uma missão grande ou pequena, e qualquer que seja essa missão, foi concedida por Deus para o bem. Portanto, todos seremos perguntados, diante do tribunal da nossa consciência: que uso fizeste do talento que te dei? Que progresso fizestes? Que mal evitastes? E para bem cumprir essa missão que Deus nos concedeu, e os maiorais da espiritualidade nos esclarece neste capítulo que devemos cuidar do nosso corpo físico, que é o veículo do espírito para o cumprimento das nossas tarefas neste planeta. Haja vista a nosso corpo físico ser o instrumento necessário para que o espírito coloque em prática aquela missão que veio aqui cumprir. E neste momento em que passamos pela experiência de um vírus que tem feito tantos retornarem à pátria espiritual, fica o alerta para nós. Vamos nos cuidar. Não devemos ter medo, não devemos temer. Afinal de contas, cremos em Deus e confiamos na sua providência. Há uma história do mundo árabe de que o profeta encontra com a peste a caminho de Israel e indaga a peste: onde você está indo? E a peste, que se dirigia em direção contrária ao profeta, indo em direção à cidade, lhes responde: estou indo a Israel matar 10.000 pessoas. E o profeta, tranquilo, porque sabe que nada acontece sem a providência permitir, continua sua jornada. Pouco tempo, porém, retornando, encontra-se novamente com a peste e lhe chama a atenção, dizendo: você mentiu para mim. Você disse que ia matar 10.000 pessoas, mas morreram 100.000. Ao que a peste redarguiu: eu não menti. Eu falei que ia matar 10.000 pessoas, e matei 10.000 pessoas. Os outros 90.000 morreram de medo. É isso que a falta de fé causa muitas vezes às pessoas, né? Por medo, por falta de fé, a pessoa acaba perecendo.
Então, temos que nos cuidar, mas não devemos deixar de fazer o que tem que ser feito com os devidos cuidados, seguindo o protocolo da saúde, né? Agora, se tivermos que passar por essa prova de adquirirmos um vírus, que o façamos com galhardia, com dignidade, com coragem e com fé, pois sabemos, temos a convicção de que nada acontece sem a permissão do Pai. Que Deus permaneça conosco, estejamos atentos às necessidades do nosso próximo e que cuidemos do nosso corpo físico com amor, com caridade, com esperança e com fé.